No porão mal iluminado, uma fraca bola vermelha de luz flutuava no ar, emitindo constantemente raios vermelhos de luz, o que fazia a iluminação do porão ficar um pouco sombria e emitia uma atmosfera horripilante. O Granite anterior, número 1, estava deitado na enorme mesa experimental de metal branco. Seus olhos estavam bem fechados e suas pálpebras estavam em constante movimento, como se estivesse sendo torturado em seus sonhos. Além disso, as marcas negras em seu corpo pareciam estar vivas, constantemente alongando-se e encurtando-se enquanto se agitavam. Além disso, lentamente se projetou de sua pele, emitindo raios vermelhos escuros de luz enquanto respirava. O antigo espadachim da marca usou as runas mágicas e matrizes em seus corpos para permitir que armazenassem as partículas naturais de energia do mundo em seus corpos. Essas partículas também poderiam ser completamente liberadas durante momentos críticos, transformando-se em um feitiço aterrorizante. Além disso, as habilidades físicas do Branded Swordasman estavam muito além dos limites das pessoas comuns, atingindo um estágio insondável porque uma grande quantidade de partículas de energia constantemente reformava seus corpos. Atualmente, pode-se dizer que Leylin era a principal pessoa na Costa Sul em relação ao conhecimento do espadachim de marca. Com um bisturi branco e uma pinça nas mãos, Leylin finalmente olhou para o número 1, que ainda estava inconsciente. Mesmo que eu esteja um pouco ansioso para obter benefícios instantâneos, não posso considerar isso ainda mais. Leylin suspirou quando ele disse isso. Ele ainda precisava obter inúmeros resultados dos experimentos realizados nos 5 Granites usando o AI-chip para obter parâmetros precisos antes que ele pudesse inscrever os caminhos finais de energia. No entanto, o tempo estava pressionando. As notícias sobre a iminência da guerra haviam chegado tão subitamente que atrapalharam a maioria dos planos originais de Leylin. Inicialmente, Leylin tinha certeza de que faria a segunda transição em sua linhagem no momento em que a experiência do Branded Swordasman fosse bem-sucedida. Naquele momento, com seu aumento de poder, não seria impossível para ele lutar contra um nível 2 de Magus. Um nível 2 Magus estava no nível do diretor da Abyssal Bon Forest Academy, que possuía grandes poderes mágicos. Se ele pudesse calmamente esperar e acumular poder em silêncio, Leylin poderia rapidamente alcançar o domínio de pico que a maioria dos magos de nível 1 não poderiam alcançar em toda a sua vida. No entanto, tudo estava em ruínas devido às terríveis notícias da guerra. Neste momento, tudo o que Leylin poderia fazer era acelerar sua pesquisa na esperança de que, quando a guerra chegasse, ele pudesse produzir espadachins de marca. Ele não esperava que eles tivessem todo o poder do antigo espadachim de marca, mas possuíssem pelo menos 50 a 60% de seu poder original, o que seria suficiente para garantir sua vida durante o caos da guerra. Leylin respirou fundo depois de analisar seus pensamentos. Naquele instante, ele se acalmou completamente, dissipando todos os pensamentos distraídos de sua mente. Uma luz indiferente passou por seus olhos quando Leylin esculpiu o peito do número 1 com a ajuda do Ailasca. Roar! Um enorme Venom Viver, acompanhado por um grito alto distinto, mergulhou do céu. Abruptamente abriu as asas quando estava alguns metros acima do solo. Asterisco Voxos. Asterisco enormes asas verdes cobriram o céu, lançando uma grande sombra no chão. Depois de abrir as asas, a enorme velocidade de descida do Venom Viver diminuiu drasticamente, entrando em um estado de deslizamento. Depois de planar por alguns metros no ar, aterrissou firmemente no heliponto da sede geral do Four Seasons Garden. Asterisco Bang. Asterisco as enormes garras bestiais colidiram com a plataforma. Quando essas garras afiadas contataram o chão com uma quantidade tão grande de momento, ele deixou várias marcações de 1 metro de profundidade. Svi. Um mago que vestia uma túnica branca bordada de plantas saltou diretamente da parte de trás do Venom Viver. Lord Leylin. Os acólitos de Four Seasons Garden se apressaram em se curvar a ele. Havia 2 outros homens blindados que também saltaram das costas do Venom Viver depois que Leylin desembarcou. Havia enormes palavras-chave do tamanho de uma porta presa às costas. Estes 2 são meus seguidores. De acordo com as regras da escola, tenho o direito de trazer 2 criados para morar comigo. Registre-os para mim. Leylin disse a um dos acólitos, você também deve alimentar Hawk e aumentar a quantidade de porcos de pão vermelho em 2 cabeças.
Ele entrou recentemente em um estado de compulsão alimentar antes da maturidade, por isso requer muita comida. Seu desejo é o nosso comando, Senhor. Aquele acólito se curvou profundamente enquanto comandava o resto dos subordinados atrás dele para começar a lavar e limpar o não viver. O acólito parecia ter rapidamente registrado alguma coisa. Depois de um curto tempo, ele passou 2 tabuletas de metal para os números 2 e 3, que estavam atrás de Leylin. Os 2 comprimidos eram completamente pretos, e na superfície, havia uma marca rúnica escarlate. A marcação consistia em um triângulo invertido dentro de um círculo, com uma cobra preta enrolada no centro. Essa era a marca secreta de Leylin. Este será o seu passe de acesso. Cuide bem, pois o procedimento de substituição é extremamente problemático. Além disso, existem algumas áreas restritas que você está proibido de entrar, pois estamos atualmente em estado de emergência. Se fizer isso, você será pego pelos guardas como um espião. A expressão desse acólito era muito severa, o que deixou Leylin apreensiva. Isso é aceitável. Leylin assentiu antes de deixar este lugar, junto com o número 2 e o número 3. A situação já é tão grave? Vendo os magos correndo no caminho, combinado com o aviso daquele acólito, o coração de Leylin estava um pouco pesado. Leylin, que havia obtido muita informação do experimento anterior, correu para chegar à sede geral do Four Seasons Garden no dia seguinte. Afinal, ele não queria entrar em conflito com o Four Seasons Garden. Enquanto ele ainda estava conduzindo experimentos com o espadachim de marca, ele trouxe o número 2 e número 3 com ele para fazer alguns ajustes para eles usando o resultado de experimentos realizados no número 1. Atualmente, Leylin tinha um entendimento maior em sua pesquisa sobre a marca espadachim. Sob os cálculos do AI-Chip, o número 2 e o número 3 definitivamente se tornariam bons assistentes para Leylin depois que eles se tornassem Branded Swordismen. Leylin fez um grande progresso em relação ao problema em controlá-los. Ele usou o cupim branco como ingrediente principal para fazer modificações nos 2 granites e usou poções para aumentar o grau em que a marca foi esculpida em seus espíritos. Ele deveria ser capaz de controlar sua consciência para torná-los completamente escravizados, sob essas 2 medidas de controle. Quanto aos granites Number 4 e Number 5, eles estavam completamente aleijados, já que as runas de marca em seus corpos não eram compatíveis com elas. A marca de runas não era como desenhar, onde você poderia simplesmente apagar seus erros. As runas seriam para sempre gravadas no corpo e também residiriam no interior do espírito, formando uma conexão. Esta foi a única maneira que os espadachins de marca poderiam ativar as partículas de energia natural. Desde que foi a primeira vez que Leylin operou, e ele estava carente de experiência e informação, ele já tinha esculpido as runas erradas sobre as 2 fêmeas granites anteriores. Atualmente, não havia uma maneira de Leylin apagar essas runas, então elas perderiam para sempre suas chances de melhorar e ficariam no posto de granite pelo resto de suas vidas. Leylin naturalmente não traria aqueles 2 fardos com ele. Ele havia instruído Damin e os 2 granites femininos a defender sua vila na cidade sem noite como uma futura base de suprimentos. Na verdade, Leylin ainda estava na escuridão em relação às informações da guerra. Ele sabia que a guerra era iminente, mas não sabia por que isso estava acontecendo. Quem eram as forças opostas? Tudo estava envolto dele. No entanto, vendo como o Jardim de 4 Estações estava agindo como se fosse encontrar um inimigo formidável em combate, ele podia adivinhar que o inimigo, desta vez, não era simples. A coleta de informações foi uma das razões pelas quais Leylin decidiu ir à sede geral do Four Seasons Garden. Depois de conseguir que os 2 granites ficassem na área residencial do Four Seasons Garden, Leylin caminhou rapidamente até o salão principal da equipe Putianeeren. Era raro que as 2 estátuas de pedra não criassem problemas, por isso Leylin passou rapidamente por elas. Asterisco Ranger, asterisco quando a porta se abriu, o salão ainda estava tão fluorescente e vasto quanto antes. Uma longa mesa de vidroeiro branca e cadeiras estavam arrumadas. Havia uma toalha de mesa branca na mesa, ao lado da qual delicadas flores haviam sido costuradas. Diferentes equipes da equipe Putianeeren sentaram-se em suas respectivas posições e constantemente conversavam entre si. A única diferença
Desta vez, foi que a mesa não estava cheia de comida, mas foi este anúncio ocupado por vários documentos e bolas de cristal que estavam sendo consultados para obter informações. A posição do mestre no salão não estava preenchida. Parecia que Descartes devia estar ocupada e não podia vir aqui por enquanto. Leylin examinou a área e encontrou o local onde a equipe de Martin estava. Quando ele conheceu Martin pela primeira vez, aquele velho ficou muito longe da posição do anfitrião. No entanto, agora que Leylin tinha se juntado e completado algumas missões, a posição daquele velho se moveu um pouco para a frente. Isso era algo que Martin constantemente se gabava para todos. No entanto, mesmo que ele estivesse sentado aqui, a excitação de estar nesse lugar não podia cobrir a preocupação expressa no rosto de Martin. Depois de ver Leylin, o rosto coberto de rugas de Martin exibiu um sorriso. Leylin! Por aqui! Ele apontou para o assento ao lado dele. Leylin sorriu e, depois de cumprimentar os poucos magos que conhecia, ele se aproximou para se sentar ao lado de Martin. Estou muito feliz que você tenha conseguido. Você deve saber que, devido a essa terrível guerra, nossas tarefas se tornaram muito mais árduas. Como eram extremamente próximos um do outro, Martin começou a expressar suas queixas a Leylin. Desculpa. Eu definitivamente vou trabalhar duro no aspecto pulsionário, então você pode me dizer os detalhes sobre a guerra? Eu já estava explorando antes de receber a marca secreta do Lorde, então atualmente ainda não sei o que está acontecendo. O rosto de Leylin mostrou um exemplo clássico de confusão. Oh! Veja minhas boas maneiras! Martin deu um tapinha na testa grande. De qual parte eu devo começar a falar? Martin acariciou a barba e expressou uma expressão ponderada. Para ser honesto, a fonte dessa batalha está relacionada às duas guerras de Magus anteriores. Martin comentou lentamente, sua expressão se tornando séria.